Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o canal dos Campos para a Rede tem a honra de entrevistar o ex-jogador Jeremias, que brilhou em vários clubes do futebol brasileiro, passou pelo futebol de Portugal e da Espanha e vai aqui bater um papo falando da sua carreira. Jeremias, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Roberto. Eu é que me sinto honrado em fazer parte desse momento com você e com todos os amigos que estão nos assistindo. Para mim, pode ter certeza que é um imenso orgulho, uma satisfação imensa. Estou muito feliz com essa oportunidade. Maravilha. Meu amigo, eu queria de você perguntar o seguinte: quais foram as pessoas importantes na tua vida como jogador profissional? As pessoas que não deixaram você desistir, que acreditaram em você e te ajudaram para que você se tornasse jogador profissional. Ô, Roberto, rapaz, eu iria cometer injustiça aqui, entendeu? Se eu fosse citar assim nomes assim de pessoas que contribuíram para minha carreira, não só assim eu novinho no bairro em que eu morava, ali na Venda da Cruz, em São Gonçalo, como também depois que eu passei a jogar no América. Mas eu tive assim na família, meu pai gostava muito de futebol, foi incentivador. É, assim, minha família acredito também que tenha sido de muita importância, porque deixaram-me seguir tranquilamente a minha carreira de futebol, entendeu? Apesar que jogava futebol porque gostava realmente, era um prazer. Mas eu citar assim pessoas que contribuíram para a minha carreira, eu posso falhar em algum nome aqui, e então eu não gostaria. Eu sei que eu só tenho que agradecer a muitos amigos, pessoas até na época mais velhas do que eu, ali no bairro da Venda da Cruz, em São Gonçalo, né, que os amigos ali do bairro, que sempre incentivaram para que eu desse sequência à minha carreira de futebol, entendeu? Naqueles times de pelada que as pessoas incentivavam, dizendo, poxa, vai que você tem condições. Então, muita gente. Eu agradeço muito a todas essas pessoas. Maravilha. E legal que a gente não manda as perguntas para o entrevistado, por isso que eu te perguntei, fiz essa aí e a gente não. Aí você matou no peito, dominou e saiu jogando como golaço. toquei de, dominei, toquei de dois toques só, dois toques a bola rola. Show de bola. Jeremias, me diga uma coisa: o seu nome de batismo é Jorge da Silva Pereira. Como é que surgiu Jeremias? Rapaz, essa história aí para mim ela é muito boa, entendeu? É, partindo de um princípio que se eu passar na rua e chamarem Jorge, eu acho que eu não vou olhar, não. É muito difícil realmente. Eu tenho esse apelido de Jeremias aí desde a idade, acredito, aí de uns 10 anos, porque no bairro em que eu morava teve um meado do ano, aquelas festas juninas, então nós tínhamos aqueles racha de rua, né? E quando os maiores entravam para jogar, os menores automaticamente se retiravam. Mas nós ficávamos assistindo os maiores jogarem, e num momento qualquer lá do racha dos maiores, a bola caiu num valão e eles davam as ordens, mandaram eu pegar a bola. E eu, aquele neguinho folgadinho, falei que não ia pegar, e teve um, que eu acho que foi o meu amigo saudoso William, que ele então falou, vai lá, para que você vai ser o prefeito de São Gonçalo, porque havia uma campanha, o Jeremias de Matos Fontes, a prefeitura de São Gonçalo, e tinha uma música que ficava tocando lá no bairro, e então eu daí chamou de Jeremias, e como havia, e todo dia era aquela música Jeremias, 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 a coisa pegou, e, para ser sincero, eu me identifico mais como Jeremias do que propriamente como Jorge. Entendeu? Pouquíssimas pessoas me tratam por Jorge. Muito pouco. Show de bola. O Evandro Luiz, ele está sempre aqui conosco e ele está aí dando boa noite. Show de bola. Evandro, manda suas Valeu, perguntas. Evandro. Boa Estamos por noite. aqui, meu amigo. Um abraço. É isso aí. Vamos interagindo, vamos tocando essa bola aqui. Então, aí surgiu o Jeremias. E como é que foi a sua chegada nas categorias de base no América e o seu tempo ali no América até se tornar profissional? Porque a gente sabe que dá dificuldade. Chegar no Exato.
às vezes chegar no clube não é tão difícil, mas permanecer é que não. Permanecer é complicado, exatamente. Agora, eu tenho para mim que agora é pior ainda, né? Porque o garoto agora ele tem que passar por uma série, mesmo jogando muita bola, ele encontra dificuldade. E naquela época, né, não havia esse problema, bastava você saber jogar futebol. Havia uma honestidade por parte dos dirigentes da base, dos treinadores da base, entendeu? Então eu jogava no Manufatura de Niterói, quem jogasse, conseguisse jogar no Manufatura de Niterói, até mesmo na base, era o mesmo que jogasse num time do Rio, tá entendendo? Então, do Manufatura de Niterói, eu aprendi muito ali com as pessoas que tomavam conta ali, o seu Bandolim, que foi o que me levou para o América, tinha o seu Mário, tinha o Manelzinho, entendeu? Então, do Manufatura, eu fui treinar no América, já recomendado pelo Bandolim, e uma indicação de Bandolim era quase que 70% de garantia. Agora, quando a bola rola, aí não, aí a pessoa, então, tem que mostrar, como é que se diz, se tem realmente qualidade para aquilo. E eu dei sorte, entendeu? Com 2 treinos e um jogo amistoso, meio tempo de um jogo amistoso, eu fiquei feliz no dia que o seu Machado virou para mim, que era o diretor da base do América, e falou, a partir desse momento, você pode se considerar jogador do América. Isso, para mim, foi uma alegria imensa, imensa mesmo. Tá certo. O Evandro, ele até pode pôr aqui um comentário que o futebol carioca ficou mais triste com o luto com a passagem da morte de Pintinho, presidente conhecido do Olaria. Eu soube agora à tarde também disso, que o Ricardo Barreto postou no Face, entendeu? Rapaz, esse ano 2020, cara, chega 2080 e não chega 2020, cara. Você tem que passar rapidinho, tá feia a coisa. Essa semana eu já perdi 2 grandes amigos, 2 queridos amigos. Cara. Infelizmente, a situação terrível, um ano terrível desde o início do ano. Desde o início. Tragédias, e aí depois veio pandemia, infelizmente. Exatamente, E a gente reclamava muito em 2019, que tinha tido outras tragédias, mas 2020... Não, 2020 entrou para a história. Que Deus tenha misericórdia e... Exatamente, perfeito. Ter paz daqui para frente. Exato. O Lourenço Lessa também está aqui dando boa noite. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindos. Lourenço, meu afilhado, Lourenço Lessa, meu afilhado. Maravilha, é um prazer tê-los aqui. Aí, Jorge, me diga... Jeremias, Jorge... Opa! É isso aí, você não vai me reconhecer. Jeremias... Aí você subiu para o profissional do América, e no América, ali, naquela época, o América era o América. Hoje tem um nome, vive das tradições do passado. Infelizmente, a gente vê América, Bangu, Campo Grande, clubes tão grandes, tão importantes. Hoje, infelizmente, aí numa situação 2ª, 3ª divisão, bom sucesso na 4ª divisão. Correto, A tristeza. Mas aí você subiu para o profissional, não é porque o América era um time respeitado no Brasil, não era só complicado. Pode falar. Quem era a base do time na época que você subiu, que você jogou ali no América, mais ou menos? Não precisa de todos os jogadores, mas... Não, o time titular do América, quer dizer, que eu ia assistir o treino no profissional, que ali em 67 eu jogava no infantil e assistia. O América tinha uma linha fantástica, Joãozinho, Antunes, Edu e Eduardo. Isso aí era fantástico. Então, mas quando eu fui para o time de cima do América, o time de cima do América tinha muitos jogadores formados na categoria de base do América. Então, o time do América era Rosan, Paulo César, Alex, Mareco, Zé Carlos, tinha também Aldeci, tinha Tião, que foram jogadores também da base do América. Era Badeco, tinha Badeco, Renato e Tadeu, e tinha Joãozinho, tinha o Edu, e veio o Canhoteiro, quer dizer, mas eu caí de paraquedas ali, e dei sorte que jogar do lado do Edu, o primeiro treino meu, não posso esquecer disso, meu primeiro treino como profissional do América lá no Andaraí, e o seu Flávio Costa mandou o seu Moacir Aguiar, que era o treinador do juvenil, me entregar a camisa. Eu só ouvi aquilo falar para mim assim: Gerê, treina à vontade, faz o que você sabe, fica à vontade. E foi a voz do mestre, a voz de Edu. Então, tudo é mais fácil jogar do lado de quem sabe.
A gente teve o prazer de entrevistar o Edu aqui. Foi a última Aham. que a gente fez a última live. Sensacional. Sensacional. A Edu é acima da média em tudo. Ele, inclusive, tem o livro dele. A gente falou muito pouco, porque a live demora uma hora e meia, mais ou menos. Aham. Mas eu falei com ele, depois a gente vai aí montar um segundo tempo com o Edu para ele falar do livro. Tem muita coisa boa para. Muita coisa, muita história, o Edu. Aí, ô Jeremias, você sai do América, você vai para o Fluminense, é campeão, mas não fica muito tempo no Fluminense. Você é campeão carioca, tá? Por que tua passagem não foi mais longa no Fluminense? Eu realmente eu sou sincero, né, em falar a minha passagem no Fluminense realmente não foi como, não só eu, como meus amigos, os torcedores, o próprio Fluminense gostaria que fosse. Fluminense, quando eu cheguei no Fluminense, o Fluminense andava numa época de muita troca de treinadores e estamos vendo agora aí no Campeonato Brasileiro, os times trocam de treinadores toda semana e continuam penando aí no Campeonato Brasileiro, e o Fluminense andou, foi um período ali, 71, eu cheguei no Fluminense no meado de 71, então 71, 72, quer dizer, era aquele negócio, se o jogador ele não tiver continuidade, entendeu? Ele dificilmente ele vai conseguir alcançar o ritmo do time, o ritmo dos companheiros e tudo, entendeu? Então, eu lamentei, né, que a minha passagem realmente pelo Fluminense não foi... E eu teria condições, como eu digo, no meu primeiro jogo no Fluminense, em Recife, contra o Santa Cruz, o jogo foi 2-2, eu fiz os 2 gols, entendeu? Aí depois, quer dizer, tinha obrigação de todos os jogos, então o Fluminense depois perdeu 2 jogos seguidos, vai sair quem? Vai sair quem está entrando, entendeu? Então, a minha passagem pelo Fluminense, quer dizer, não foi como nós desejávamos, né? Todo mundo, isso aí é certo, todo mundo desejava isso. Mas é a coisa do futebol, o futebol tem isso, entendeu? Eu andei nessa época andei realmente muito desanimado, a ponto de aos 23 anos, 22, 23 anos, pensar em não jogar mais bola, porque eu queria jogar, eu gostava de jogar futebol, entendeu? E quando você não joga, hoje em dia muitos nem ligam, porque não vou jogar mais no final do mês a conta bancária fica boa, e antigamente não, nós gostávamos de jogar futebol, gostava de jogar futebol, entendeu? Mas o futebol e não fui o primeiro, não, e nem serei o último a me lamentar por não. Eu me lamento realmente de eu não ter rendido o que eu poderia render no Fluminense. Torcida do Fluminense, que infelizmente que perdeu um pouco, perdeu um craque, mas vida que segue, você foi É a vida que segue, perfeito. muito feliz em outros clubes. O Arnaldo Souza, rapaz, que fez o meio-campo. Arnaldo, muito obrigado, um grande abraço. Grande Arnaldo, meu camarada. Ele que fez essa tabelinha para a gente estar aqui falando, Arnaldo. Foi, é isso mesmo. Inclusive, o Jeremias, eu fiz um convite ao Arnaldo, já tem mais de um mês, para ele participar da live. Ele falou que está lá em Portugal, a gente vai ver. Mas eu agradeço muito a ele por ter botado a gente cara a cara aqui, e ele manda um grande abraço. E lá em Portugal, olha, aqui são 9h15, lá acho que já passa de meia-noite. Lá são 4 horas, são 4 horas. Isso, então já 1h da manhã e o Arnaldo... exatamente. Arnaldo, de coração, ó, um beijo no seu coração. Arnaldo tá lá em Portugal, já é 1h da manhã, mas tá tranquilo lá, agasalhado, tá um friozinho lá perto, tá agasalhado lá com um vinhozinho do Porto, aí o frio fica legal. E olha o que ele falou que você aprendeu muito na base e ensinou muito a ele, show de bola. Valeu, Arnaldo. Um abraço, Arnaldo, um abraço de coração. E o Jonatas Dantas, é meu sobrinho, ele faz uma pergunta: qual dos 4 grandes era mais difícil enfrentar na época que você jogava pelo América? O Jonathan, qualquer jogador do América, se falar agora, nós não tínhamos problemas com time grande, não, entendeu? Quer dizer, chamávamos, né, de clube grande, nós não tínhamos problema, não. Nós enfrentávamos os 4 grandes, no caso, né, Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo,
pau a pau. Claro, o time do Botafogo era indigesto, né? O Botafogo tinha Zequinha, Rogério, Gerson, Jair, Roberto e Paulo César Caju, Carlos Roberto, Ney Conceição, Leônidas. Aí a coisa era feia, entendeu? Encarar esse time era complicado, entendeu? Mas nós jogávamos de igual para igual com eles, cara. Pode perguntar a qualquer jogador dessa época, desses 4 times, que eles vão falar isso que eu estou falando aqui. Jogar era América e Bangu, cara. América e Bangu, quando eles enfrentavam, eles claro que o certo seriam eles superiores, né? Mas, entretanto, eles encontravam muitas dificuldades quando jogava contra o Mequinha. Show de bola. O Arnaldo fala que agora é 3 horas e está 7 graus. Aqui no Rio de Janeiro estão... Caramba! Valeu, Arnaldinho. 7 graus. Que beleza, graus. Arnaldo. Ele mandou um abraço e ele diz exatamente isso aí, ó. Valeu, Arnaldo. Um abraço de coração. Um abraço mesmo, meu amigo. Jeremias, me fala uma coisa. Aí você sai do Fluminense, vai para o Vitória, da Bahia, e depois você vai para Portugal e joga também na Espanha. Conta um pouquinho para o pessoal ficar sabendo como é que foi teu passagem. Deixa eu explicar essa partida aí. Em 1972, o Fluminense me emprestou Vitória da Bahia para o Campeonato Brasileiro. Foi eu e Marco Aurélio, que depois veio jogar na Ponte Preta, veio ser treinador, Marquinhos. Então, mas eu no segundo jogo contra o Palmeiras, na Fonte Nova, eu machuquei. Tomei uma pancada aqui do Alfredo Mostarda e eu fiquei praticamente o campeonato todo machucado. Naquela época, o departamento médico não era o que é agora, nós tínhamos que se tratar no hospital público. E eu, então, quando eu voltei num jogo em Minas e o campo pesado, então eu não tive mesmo condições, entendeu? Voltei para o Fluminense, em 73, foi quando o Fluminense foi campeão carioca, eu devo ter feito uns 6 jogos, mais ou menos assim, e depois eu tinha que sair do Fluminense, eu queria jogar futebol. Então, se eu não saísse do Fluminense, eu ia parar de jogar bola. Então, eu consegui, entendeu? Claro, o Fluminense também não se interessou muito, era o direito deles, né? Como eu também já não tinha mais interesse em seguir jogando ali, eu então consegui meu passe. Quer dizer, eu com 24 anos eu consegui meu passe. Isso é raro, coisa rara, mas, quer dizer, foi bom para todo mundo. Foi bom para mim e bom para o Fluminense também, que não coisa. Então eu fui convidado. Não, aí eu voltei para o América, o Amaro era o treinador do América, eu voltei para o América, disputei o Campeonato Brasileiro de 1973 pelo América. Eu aluguei meu passe por 6 meses somente. E depois, quando terminou o Campeonato Brasileiro, o América começou a trazer outros jogadores. Eu também comecei a ver que, como eu era dono do passe, não ia ter muita oportunidade, né? Porque estavam vindo jogadores de empresários, aquelas coisas todas, e eu resolvi a minha vida. Mas eu recebi um convite, eu saí do América, eu recebi um convite através de um vizinho meu, o seu Luiz Ribeiro. Ele perguntou se eu não gostaria de jogar em Portugal. Eu falei, caramba, eu tive uma proposta para ir para a Colômbia quando eu jogava no Fluminense, eu não quis ir, entendeu? Não queria largar Niterói nem a pau, entendeu? Resumindo, através de um amigo de Barra Mansa, o José lá de Barra Mansa, eu acabei indo para Portugal, entendeu? E uns fatos muito curiosos aconteceu na minha chegada em Portugal, entendeu? Muita coisa curiosa. Entendi. Aí, em Portugal, você ficou... tem títulos lá? Como é que foi a sua passagem por lá? E depois você vai acabar indo para a Espanha, né? Eu cheguei em Portugal, então encontrei muitos amigos lá que jogavam lá no Boa Vista de Portugal, Salvador, Rubinho, Pedro Paulo. Mas eu, então, o Mário Wilson, um dos grandes monstros treinadores que eu encontrei na minha carreira, um fenômeno, seu Mário Wilson, saudoso Mário Wilson. O Mário Wilson, então, ele tinha vindo ao Rio à minha procura. Ele veio à minha procura. Um treinador, como é que é a vida? Um treinador que não gostava de mim aqui no Rio, me indicou, através do irmão dele, me indicou
Aí o Mário Wilson falou assim, olha, você tem 3 jogadores no Brasil que a posição que você quer, que você pode levar essa coisa. Um é o Caio Cambalhota, o outro é o Jair Ganso, que também jogou no Fluminense, depois foi Polaria, e o outro é o Jeremias, mas dizem que ele não quer mais saber jogar futebol. Falou assim. E o Mário Wilson esteve no Rio e viu num desses treinos que fazem peneiras para mandar jogador, e Mário Wilson chegou nessa peneira e perguntou lá as pessoas encarregadas da peneira se me conhecia. Ninguém me conhecia. Mário Wilson até brincou muito comigo, falou, pô, ninguém te conhece no Rio, cara, você nunca jogou no Maracanã, brincou muito comigo. E eu, então, quando eu apareci em Portugal, ele não acreditou que era eu. Só que tem que Salvador já tinha me visto e falou no jornal quem eu era, o Flávio, quando jogou no Fluminense, jogava no Futebol Clube do Porto. E eu, então, acabei ficando no Vitória de Guimarães, entendeu? Um time médio, mas que nesse ano nós fizemos uma campanha fabulosa, fabulosa mesmo. Nós não tínhamos um grande plantel, entendeu? Se nós tivéssemos aí, acredito eu, mais uns 6 jogadores do plantel, para enxertar o plantel, nós teríamos brigado mesmo forte no campeonato. Nós fizemos um campeonato fantástico nesse ano. 1974, a temporada 74-75. E aí você vai para a Espanha, jogar no Espanhol, não é isso? Aí eu fui jogar no Espanhol de Barcelona, porque o treinador do Espanhol de Barcelona era o Santa Maria, um uruguaio que jogou no Real Madrid, na seleção espanhola. Ele era o treinador do Espanhol. Então, depois que eu soube que ele me falou, ele foi a Portugal 2 vezes me assistir jogar. Então, fui para o Espanhol de Barcelona, ali o time ali da Avenida Sarriá, que os brasileiros não gostam muito, mas eu adoro, entendeu? Eu sou brasileiro, mas eu adoro a Avenida Sarriá, entendeu? E joguei ali 3 anos, tive uma passagem também muito boa no Espanhol de Barcelona. Tinham bons jogadores, entendeu? Bons jogadores. Eu joguei com o Carlos Caselli, o chileno. Tinha o Gato Fernandes, goleiro, pai do Gatito aí do Botafogo, entendeu? Isso. Depois ele veio para o Inter, para o Palmeiras. Então nós tínhamos um time, quer dizer, um plantel reduzido, mas um time muito bem treinado, muito bem, a diretoria. Eu lá fora encontrei, em termos de diretoria, tudo diferente, totalmente diferente do que eu encontrava aqui no Brasil, entendeu? Muito bom. Show de bola. Me diga uma coisa, naquela época, até o ano 2000, mais ou menos, 90, chegando a 2000, os jogadores geralmente não ganhavam tanto dinheiro, os salários não eram tão altos como hoje. Hoje a gente vê um jogador mediano ganhando salários astronômicos. Eu fiquei sabendo que o salário do Gustavo Henrique, zagueiro do Flamengo, que se destacou lá no Santos, mas no Flamengo não acertou ainda o Gustavo Henrique. 580 mil, geralmente é um salário de um atacante de seleção brasileira. 580 mil. Desculpa. Na tua época, Jeremias, deu para fazer um pezinho de meia? Ou como é que era o salário? Recebia aquela meia curtinha. Desculpa, aquela meia curtinha. Cara, um zagueiro. Claro, se chegou a esse ponto, a esse limite, é porque estão pagando. Então, se estão pagando, o cara vai receber, entendeu? Pagam o que acham que realmente o jogador é. Mas você vê só, um 580 mil, eu pergunto assim, quanto ganharia Sebastião Leone, da zagueiro Botafogo? Entendeu? Aí fica assim, né? Aí eu vou lá, quanto ganharia um Aldair, e uns outros jogadores aí, que no momento, né, foge à memória, mas é o futebol, cara, o futebol, como as coisas acontecem, quer dizer, se eles estão ganhando todo esse montante, é porque as pessoas responsáveis pelos clubes têm certeza que eles merecem ganhar isso, e acabou, entendeu? Pagam e tem que pagar mesmo, não tem jeito. Depois não adianta reclamar que os cofres estão furados, não sei o que, não paga. Agora,
eu fico pensando assim, quanto ganharia, vamos supor aqui, não vou falar Pelé, Garrincha não vale, falar nesses caras não vale não, entendeu? Mas quanto ganharia aí um Gerson, um Rivelino, um Paulo César Caju, um Jairzinho, um Tostão, Dirceu Lopes, Ademir da Guia, quanto ganharia um cara desse agora? Verdade. Eu acho, como você falou, eles fazem contratações, às vezes até, que não são muito bem analisadas antes, com Perfeito, salários astronômicos, e isso. agora o Flamengo quer se livrar do Léo Pereira e do Gustavo. Quer se livrar, porque não acertaram na zaga do Flamengo. Não acertaram, Só que eles têm os salários tão altos que o Flamengo agora vai ter que entubar e Vai ter que levar até o final, até o final. lutar, Até o final. é verdade, lutar para, infelizmente, Exatamente. encontrar uma solução. Eu costumo falar que, depois eu vou até fazer essa pergunta para você, mas eu costumo falar que na tua época, até eu digo, ó, a seleção brasileira, a de 2006, eu achava excelente. Vários craques, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Robinho. Hoje a gente vê a seleção brasileira, tem o Neymar e tem os outros todos medianos. O Brasil não tem craques. Não tem. Perfeito. Só que na tua época, vocês jogavam muito e os salários mais ou menos. Não era mais tão... ou menos. Não era. Hoje, Jeremias, desculpa, eu vi uma pelada, o jogo entre Vasco e Corinthians, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, foi uma verdadeira pelada, que jogando na pelada que eu jogava, tinha mais qualidade. Exatamente. E ali, meu amigo, ali dificilmente alguém ganhava menos de 200 mil por mês. Não, então, ninguém ganha menos. Ninguém ganha menos do que 200 mil. Então eu falo assim, os jogadores medianos, com salários altíssimos, e naquela época, infelizmente, o futebol não era tão valorizado. Exatamente, Mas a vida tem dessas coisas. A vida tem dessas coisas. É igual se nós estamos citando, né, no caso que nós estamos aqui falando de futebol, mas se nós partirmos para a área da música, entendeu? É a mesma coisa. Você vê aí, um chega ali, botou o microfone, falou um ABC e tal, não coisa aí. Quantos grandes cantores, né, o Brasil teve e não teve tanto prestígio como tem o pessoal agora. E no futebol não é diferente. Eu tenho uma opinião seguinte: é a vida. Não vamos olhar para trás, nós temos que olhar para frente, e são os clubes, os dirigentes, né, os espertos dirigentes, que têm que fazer algo para dar uma trava nessa situação, entendeu? Porque os clubes em si, vamos supor, hoje eu estava conversando com meu primo, o doutor Marcos, que trata do meu joelho aqui, que eu estou tratando meu joelho com ele, estávamos comentando sobre os times pequenos do Rio. Sumiu todo mundo. Eu acho que mais ou menos você escuta falar no Bangu, entendeu? Mais ou menos. O restante dos times, você vê, ninguém hoje em dia ia ter coragem de jogar no Bariri, Conselheiro Galvão, Teixeira de Castro, Figueira de Melo, Ítalo Delcima, entendeu? Não, os caras não podem jogar num campo desse, cara. Então, só Maraca, Engenhão. Eu realmente, o nível do futebol, eu vou falar isso, de repente algumas pessoas, é saudosismo, não sei o quê, o futebol antigamente era fácil de se jogar. Não, você com a bola no pé, você teria que fazer qualquer coisa. Então, hoje em dia, prevalece um pouco a força, né? Então, você assiste um jogo... Assistir um jogo de futebol hoje em dia é loteria, cara. Quer dizer, quando eu digo assistir, é para você ver um bom jogo, entendeu? Sim. Então, é loteria realmente, entendeu? O futebol brasileiro, eu procuro acompanhar um pouco, e outro dia eu falei com o Sérgio Araújo. Driblador, ponta direita, jogava de meio. Sensacional. Hoje, o futebol brasileiro tenta imitar o futebol europeu e é só toque. É só marcação e toque de bola. Não tem criatividade, não tem o improviso. Não tem. Você não vê na seleção brasileira? Na seleção brasileira, eu estava vendo Brasil e Venezuela outro dia,
Um jogo, sabe, não tem, pega a bola, toca ou lança para a área. Não tem aquela, não, faz uma tabelinha, vai, dá 1, 2 dribles e chega, sabe? Não, não tem, não tem. Não tem. O que a gente via antigamente, o futebol ficou muito pobre, muito É. pobre. E, antigamente, como você falou, o futebol, qual é a emoção do torcedor? Pô, eu vi uma jogada do Jacozinho também, entrevista. Meu amigo, é deixar o lateral no chão, entendeu? É. E aí, aquele levantava a torcida. Hoje, você falou, é quase uma loteria. Você assiste um jogo, às vezes não tem um lance de emoção. Não, não, não tem não, tem não. Tem não. Eu vi Atlético Mineiro e Sport, veja bem, o Atlético Mineiro está com um time do Brasil, está um dos melhores elencos ali. Uhum. Atlético Mineiro e Sport. O Sport foi dar o primeiro chute a gol aos 85 minutos. Isso quer dizer, aos 40 segundos, o primeiro chute no gol. Era brincadeira, né? Era só marcação e ficava tocando a bola, tocando a bola. O futebol então, ficou feio, Feio demais. Como você falou, o América jogava no teu tempo, o América jogava com o Flamengo, com o Vasco, podia perder, mas ia para cima. Não, o jogo era aberto. Entendeu? Jogo era aberto. Hoje a gente fica tendo que torcer para aparecer uma jogada diferente. E aí, infelizmente... O que eu vou falar aqui não é, vamos supor assim, crítica, né, ao atual nível do futebol. Mas vai passar um jogo na televisão, eu ligo a televisão, começo a assistir. Se eu aí 15, 20 minutos de jogo, se eu sentir que aquilo vai se arrastar, eu mudo de canal. Por sinal, eu tenho até assistido muito, sabe o quê? Tenho assistido muito vôlei. Adoro jogo de vôlei, cara. Eu aprendi a gostar de vôlei, adoro jogo de vôlei. Sim, porque o futebol não dá emoção. De repente vão ter algumas pessoas, Jeremias está... Não, é verdade, não dá emoção. Então eu assisto muito, vamos supor assim, voleibol masculino, aí vai jogar Cruzeiro, vai jogar o Taubaté, entendeu? Vai jogar esse time e fala assim, caramba, vou ver esse jogo, eu vou assistir lá o feminino, aí vou assistir lá o Praia Clube, vou assistir, agora é o Flamengo, o time do Rio do Bernardinho, entendeu? Então, o Osasco, então dá emoção o vôlei. O futebol, você vê, Brasil e Venezuela, eu não assisti. Depois eu fui perguntar, agora vou jogo. Você assistiu não, Gerê? Não. Então não perdeu nada. Foi 1-0. O Brasil ganha da Venezuela de 1-0, aí não, cara. Aí não. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Com certeza tem alguma coisa errada. Verdade. A Cristina Pereira diz, esse é o meu tio amado Jeremias. Cristina, obrigado pela participação. Muito essa maleta aí é minha sobrinha, maleta, eu chamo ela de maleta. Tá certo. E o Arnaldo, olha o que o Arnaldo falou. Se este cara, no caso é você, estivesse jogando hoje, os clubes não teriam dinheiro para pagar. Este era craque mesmo. Os de hoje não são nem 90% destes jogadores de antigamente. O Arnaldo é meu amigo mesmo. Não, mas não é isso. Falou, Arnaldo. Além dele ser seu amigo, ele é coerente. A gente hoje vê muita pelada. Vê os jogos brabos. Jogos horríveis. Vamos lá. Quem era ou é o seu ídolo no futebol, Jeremias? Rapaz, vamos supor assim, eu vejo assim, vamos supor, eu tenho jogadores, eu jogava profissional, quando tinha um jogo bom, eu jogava sábado, se tivesse um jogo bom no Maracanã domingo, eu ia assistir, eu gostava de ver. Muitos grandes jogadores, eu tinha o prazer de ir ao estádio vê-los jogar, entendeu? Quer dizer, eu acho assim, nós brasileiros, apesar que eu acho que se ele nascesse na França, ele seria seria tudo, Pelé, entendeu? Mas vamos supor assim, eu posso dizer que eu em cada time do Brasil, eu adorava ver os jogadores. Vamos supor assim, Edu no América, entendeu? Sem palavras para... Ele não gosta muito quando nós falamos, não, entendeu? Mas eu digo para ele é o ídolo de todos os jogadores do América que jogaram com ele, entendeu? Mas vamos supor assim, eu não posso deixar de citar Gerson, Jairzinho, Rivelino, Tostão. Eu sou um fã muito grande, eu era um fã muito grande de Seu Lopes, cara. Eu achava de Seu Lopes fantástico, cara. Eu
era doido, não conseguia, eu era doido, eu joguei contra ele umas 4 ou 5 vezes, eu era doido para ter uma foto ao lado de Seu Lopes, não consegui, cara. Entendeu? Eu queria um dia passar na rua e encontrar com ele. Se tu não tirar a foto comigo agora, eu te atropelo. Entendeu? Então, jogadores fantásticos. Leivinha, Luiz Pereira, entendeu? Jogadores aí fantásticos mesmo. Eu vi grandes jogadores aqui. Eu tinha um outro jogador que, infelizmente, ele nos deixou agora há pouco tempo. Para mim, era meu ídolo também, Silva Batuta. Cara, eu achava Silva Batuta um espetáculo, cara, entendeu? Era o único que matava a bola no peito igual a Pelé, rapaz, entendeu? Então, o Brasil, Paulo César Cajua, eu sou um fã do Paulo César Cajua, entendeu? E muitos outros jogadores que o futebol brasileiro tinha. Claro que depois dos anos para cá surgiram outros grandes jogadores, não vamos aqui dizer que Romário, que Ronaldo Fenômeno, que Leandro do Flamengo, entendeu? E diversos grandes jogadores aí, mas, entretanto, era uma época que em cada time você puxava 5, 6 grandes jogadores, entendeu? Então, eu duvido que agora, vamos supor assim, você pegar 10 times agora que estão disputando o Campeonato Brasileiro e você, de cada time desse, você tirar 5 grandes jogadores. Não tira um. Entendeu? Não tira um. Você correr atrás aí, até o Flamengo, que tem um plantel, acredito que no Flamengo, acho que o jogador mais regular, é ali o Everton Ribeiro. Tá entendendo? Sim. É o jogador. E tem, claro, tem o Arrascaeta que também é um excelente jogador. Mas se eu correr aí Vasco, o próprio Fluminense, Botafogo, você correr aí, tu vai ter trabalho aí de montar. Sim. Se você pegar... eu vou sair um pouco do sério, mas se você pegar Fluminense, Vasco, Botafogo, Corinthians e esses 4 formam uma seleção boa daí. Impossível. Impossível. Missão impossível. Eu sempre falo isso. Hoje, inclusive, eu postei lá no Facebook que a gente vê. O Flamengo foi eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Perfeito. O Vasco acabou sendo eliminado da Sul-Americana de forma trágica também. Então, não tem nenhum clube carioca, nenhum time carioca disputando Libertadores, Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. Olha o nível. Só resta o Campeonato Carioca e o único que tem chance de brigar é o Flamengo. É o Flamengo, exatamente. Não. Os outros vão brigar para o Vasco e Botafogo. Isso. Vão brigar para ano que vem não ir jogar lá e ir para a segundona, exatamente. Verdade. O Fluminense vai ficar ali pelo meio da tabela. E Vasco e Botafogo, principalmente o Botafogo, vai sofrer muito para sair da zona. Não, muita coisa. Eles têm, e me parece que os 3 próximos jogos do Botafogo, como dizia o Aston Rodrigues, palco-formiga. Eu acho que os jogos do Botafogo é Flamengo, Inter e São Paulo. Se não me falha a memória. Isso, entendeu? Exatamente. Aí é complicado, hein? Eu não sei do Vasco, eu não sei quais são os jogos do Vasco. O Vasco eu não sei a sequência não, mas o Botafogo a sequência Botafogo esses 3. Ele tem que ganhar os 3, cara. Tem que ganhar os 3. Verdade. E é terrível. Se ele ganhar esses 3 jogos, eu ganho na Mega Sena do Natal. O primeiro é amanhã contra o Flamengo, e o Flamengo vem mordido, que acabou de ser eliminado. Alguém vem mordido. Alguém vai pagar esse preço. Verdade. Alguém vai pagar. Verdade. Nosso amigo Carlos Alberto, lá de Goiás, da boa noite, ele está sempre aqui conosco. E aí tem o pessoal, o Valdemar Possato, meu amigo, jogamos junto no América, no Juvenil Infantil do América. Imagina uma pessoa espetacular. Tá aí, Valdemar, meu. Imagina uma pessoa espetacular. Entendeu? Obrigado, Valdemar, seja bem-vindo. E tem muita gente da família, graças a Deus, aqui. A dona Leda. Minha irmã. Beijão. Beijão. Muito obrigado pela audiência. Essa daí posso dizer que é minha segunda mãe, cara. Minha segunda mãe. Tem muita gente boa aqui, muita gente boa. O André Burgos também está aqui dando os parabéns ao amigo.
Flamenguista. Ele tá meio chateado, mas é flamenguista ele, André. Tá certo. E, Jeremias, não sei se você tem conhecimento, eu até falei com o Edu, ele falou que espera que isso venha levantar o América, que é Ah, a construção do shopping lá na rua Campos Sales, onde era a sede, e aí que estão reservando um espaço em cima para que o América tenha a sede, aquela coisa toda. Você tem algum conhecimento? Eu não tenho informação de como está o andamento. Isso não, eu também não tenho. Apesar que eu tenho, assim, de vez em quando eu tenho um contato com o presidente do América, o Sidney. Eu até estou querendo um contato com ele, porque eu tenho uns garotos que fazem parte do projeto Gerson, no qual eu faço parte. Tem uns garotos que eu gostaria muito de encaminhá-los para treinar no América, entendeu? Então, eu estou precisando falar com o presidente. Com relação à sede do América ali, já ouvi falar sobre isso, entendeu? Pô, tá na hora, tem que levantar esses times, para levantar América, Madura, Bonsussa, Portuga, São Cricri, Campusca, entendeu? Tem que levantar o Bariri, lá o Olaria, tem que levantar, cara, que é o futebol carioca voltar a brilhar, porque eles falam, mas aí, ó, os 4 times do Campeonato Carioca disputando o brasileiro, tá o Flamengo ali, no barulho ali, o Fluminense se arrastando, os outros 2 lá embaixo. Você vê a diferença. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista é um campeonato pegado, um campeonato puxado. Você vê, eu acho que o único time do Campeonato São Paulo que tá coisa é o Corinthians. Mas você vê, o São Paulo, Palmeiras, Santos e até que o Bragantino tá ali no barulho ali, quer dizer, então eles teriam não, tem que melhorar o nível de todos os times do futebol carioca, o futebol carioca voltar a crescer, entendeu? Porque os times grandes, eles sempre tiravam bons jogadores dos times pequenos, cara. Verdade. Sempre tiravam bons jogadores. Se nós fizermos aí um apanhado aí, quantos jogadores desses times considerados pequenos foram jogar nos grandes do futebol carioca? Entendeu? Muita gente mesmo. Com certeza. Eu lembro agora, assim, rapidamente, muita gente saiu do América, muita gente saiu do Bangu, muita gente. Muita, Madureira, Dá para falar isso, dá para falar muita gente. Inclusive, fenômeno, Ronaldo Fenômeno, Dejaí, o Maicon, que está no Grêmio. Muita gente. Muita gente boa mesmo, verdade. Muita gente boa. Eu tenho um amigo que é jornalista, a gente faz a live que a gente chama Live dos de Bola, a gente faz aos domingos e às quintas, a gente resenhando sobre futebol. E ele fala o seguinte: o campeonato carioca, o regulamento é ridículo, porque ele tem várias seletivas. Quem está na segunda, quem está na segunda divisão joga uma seletiva, se vencer a seletiva, fica esperando uma brecha para ver se disputa a primeira divisão. É complicada. E dá uma confusão. Ele fala o seguinte: para valorizar o Campeonato Carioca, ele fala assim, deveria fazer igual o São Paulo, 20 clubes. Mas como faria isso 20 clubes, se todo ano tem rebaixamento e tem acesso? Ele fala o seguinte: pegaria, vamos fazer uma formulação. Pega aqui os 20 maiores clubes do futebol carioca, não importa se ele está na 4ª divisão, pega os 20, o ano que vem vai ser assim, pega os 20 maiores clubes do futebol carioca, aí traria de volta todos os tradicionais, São Cristóvão, Bom Sucesso, Campo Grande, o Americano, o América, e pegaria, faria pelo ranking histórico desses clubes de tradição. Exato. 20 clubes. E aí, peraí, isso aqui vai começar em 2022, um exemplo. Esquece o campeonato e ranking de 2021. Em 2022 vai ser o campeonato com os 20 clubes mais tradicionais do Rio de Janeiro. E aí é a Série A. Aí faria igual o São Paulo. Dividir os grupos de 4, e aí, igualzinho ao São Paulo, jogaria entre os grupos, depois ir para o mata-mata, e aqueles piores colocados iriam caindo para a segunda divisão. Mas isso iria dar um novo ânimo ao futebol carioca, porque vem novo ânimo, perfeito. Muito mal. Essa ideia dele eu acho muito boa, mas eu acho muito difícil ser levada adiante, porque tem muito interesse. Muito interesse pessoal, pessoal. Perfeito. Infelizmente, eu não acredito que seja levado adiante. Mas, deveria, Roberto, desculpa de eu te cortar, mas eu acho que tem que ter, eu creio que tem que ter também um trabalho
na base dos times, um trabalho honesto. A única coisa que eu peço é um trabalho honesto na base, entendeu? Porque é dali que você vai descobrir grandes jogadores, você vai trabalhar grandes jogadores. Um trabalho honesto. Então você vê que o Palmeiras, há anos atrás, era difícil você ver um jogador da base do Palmeiras no time de cima. Eu acho que agora deve ter uns 5, tá entendendo? Então, e o futebol carioca, ele sempre foi uma beleza com relação aos jogadores da base. Você vê, eu tenho umas fotos do time do América, tenho uma foto do time do América, que só 3 jogadores não tinham sido da base, que era o goleiro, que era acho que foi o Rosan, tinha o Alex e o Badeco. Os demais jogadores, todos eles vieram de infanto juvenil do América, tá entendendo? Então, quer dizer, eu acho que se houver um trabalho honesto, como tinha anos no América com o seu Osto, com o seu Moacir Aguiar, eu tenho certeza que os times, como tinha o Neca no Botafogo, o Pinheiro no Fluminense, entendeu? Acho que era o Bria no Flamengo, o Célio Souza no Vasco, entendeu? Então, e nos times pequenos, né, que me falha a memória agora, mas muitos grandes jogadores surgiram na base. Eu joguei assim, contra muitos jogadores eu joguei no infantil, contra eles no infantil, depois encontrava eles no profissional, cara. Isso era uma satisfação imensa, entendeu? Show de bola. O Sidney Cabral, o cracaço, também jogou em Portugal, tá aqui mandando um abraço, dando boa noite aqui. E o Sidney também é um dos convidados aqui, estou só esperando ele. Ele tá sempre resenhando com a Grande Sidney, mandando um abraço. Deixa eu ver aqui, vamos lá. O Luiz Dantas, tinha um time aí que era muito bom. Os times lá de Campos do Goytacazes, verdade. Goytacazes, perfeito, verdade, era. Verdade. Eu tenho uma página do Marcelão aqui de Cabo Frio. Ele sempre posta fotos desses times, e eu tenho visto grandes fotos do Goytacazes, até amigos meus que jogaram ali que eu não sabia, entendeu? Eu vi uma foto. Então, eram times que faziam a beleza do Campeonato Carioca, entendeu? Verdade. Tem aqui o Vandir Encarnação, né? Ele fala aqui, parabéns, Roberto, pela escolha do entrevistado, com certeza. Esse aí também é meu amigo. Esse aí é o lateral esquerdo do nosso time de pelada lá, meu irmão. Mas ele vai, e para voltar, meu irmão, só de metrô, mano. Mas isso aí, graças a Deus você tem muitos amigos e muitos fãs. Graças a Deus, graças a Deus. E eles dizem que além de ser um profissional, um jogador excelente, você também é uma pessoa de um coração maravilhoso. Me diga uma coisa, Jeremias. Hoje, no futebol brasileiro, tem alguém com as suas características, o seu estilo de jogo, que fala assim, aquela ali parecia com o jeito que eu jogava. Tem alguém ou... Roberto, eu vou ser sincero a você uma coisa que eu vou dizer aqui. Não que não tenha, seguramente tem até muitos melhores. Mas se eu falar para você, rapaz, que eu ainda não assisti assim um jogo completo, olha só, hein? Ainda não assisti um jogo completo do Campeonato Brasileiro, coisa que eu começo a ver, aí eu digo assim, não, mano, minha vista vai reclamar, vai começar a arder, vai reclamar, eu não assisto. Mas eu acho que é muito difícil você fazer comparações, não existe comparações entre jogadores de futebol, não existe, não adianta. Fulano foi melhor, Beltrano foi pior, não existe comparações no futebol, não existe, entendeu? Tudo é uma época diferente, time diferente, preparação diferente, é tudo diferente, não existe. É assim, fulano foi melhor, não, tudo tem uma época, entendeu? Eu acho que de todos os jogadores de futebol do mundo, só um foi diferenciado, que foi Pelé, pronto. Claro, surgiram grandes jogadores, vamos ver aí, teve agora o que faleceu agora, o Maradona, aí Zico, vamos supor aqui, tem um Messi agora aí, teve, eu vi de perto, joguei contra Eusébio, contra Cruyff, eu vi Cruyff jogar, cara, Cruyff era
Era brincadeira, Cruyff jogando futebol, cara. Brincadeira. Eu vi uma vez na televisão, o Fluminense estava em Burgo, nós vimos o Cruyff jogar, e depois eu vi de perto. Eu, às vezes, quando eu jogava sábado pelo Espanhol, no domingo eu tinha oportunidade, eu ia assistir o Barcelona para ver Cruyff jogar, cara. Era uma coisa, entendeu? Então não tem comparação no futebol, não. Não tem. Ah, Maradona foi melhor. Não existe, não existe, não existe, entendeu? Eu também penso assim. É. É Eu igual, acho que vamos supor assim, Garrincha. Pô, você tem alguém igual a Garrincha? Não tem, cara. Não tem. Não tem. com certeza, com Entendeu? certeza. Eu acho que você comparar o momento de dois jogadores, tudo bem. Messi e Cristiano Ronaldo, quem deve ser o melhor do mundo naquele ano? Legal, naquele ano foi o Messi. No outro ano, Exato, exato. Perfeito. mas fazer uma comparação, como muitos falam assim, Zico e Maradona, porque como você falou, acho que Pelé é muito assim. Exatamente. É. Não, Zico teve, poderia no ano de lá, esse ano aqui o Zico foi melhor, no outro foi o Maradona. Um foi melhor na seleção, o outro foi melhor no clube, e por aí vai. Eu penso parecido. Tem uma situação que eu não aceito, com relação a falarem que o jogador não ganhou uma Copa do Mundo. Não existe isso, cara, entendeu? Quer dizer que amanhã, vamos supor assim, Messi vai parar de jogar futebol. Se ele não conseguir ser campeão com a seleção argentina, vão dizer que o cara não jogou bola? Entendeu, cara? Pô, uma vez, eu não gosto não critico ninguém, então a conversa de amigos, então criticaram, pô, que o fulano não joga nada, não foi campeão do mundo, não sei o que, eu fiquei quieto, esperei esfriar a conversa, aí depois eu falei que um determinado jogador era melhor do que esse jogador que estavam falando, não vou citar nome aqui, era melhor, e o cara falou que eu tava maluco. Você tá maluco, cara? Como é que você vai dizer que fulano é melhor do que... Eu falei assim, você acabou de dizer que ele não foi um grande jogador porque não foi campeão do mundo e o outro foi. Aí a conversa parou ali, entendeu? Então não tem comparação. Quer dizer que amanhã eu vou dizer que Falcão, que Zico, que Sócrates, que Leandro, que Júnior, que Messi e que outros aí que agora me falha a memória não foram campeões do mundo, os caras não jogavam bola? Tá de brincadeira, entendeu? E aí a gente vai pega na seleção brasileira vários jogadores. Então você matou a charada. Com todo respeito, que ganharam até 2 títulos, entendeu? Você matou a charada. Então, eu não sou de citar nomes, você matou a charada. Entendeu? Realmente, não dá para citar que a gente, lógico, tem que respeitar todo mundo. Exatamente, tem que respeitar todo mundo, perfeito. Mas, por exemplo, eu vi um cracaço que não teve nem muita oportunidade na seleção brasileira, talvez por temperamento. Djalminha, craque de bola. Craque de bola. Mas não disputou a Copa do... Não, problema. E aí, rapaz? Problema. Foi craque de bola. Quantos alguém vai... que foram, exatamente. Alguém vai dizer que o Eduzinho não foi um coisa... Quer dizer, depois que os anos passaram, eu fui saber o porquê Eduzinho não foi na Copa de 70. Quer dizer, até a política se metia ali nesse coisa. Quer dizer, aí tu vai dizer que o Edu não jogava? Entendeu? Então, o Edu, Dirceu Lopes, vamos dizer que Dirceu Lopes e Ademir da Guia não jogavam bola? Entendeu? Então, não existe isso, cara, entendeu? É aquilo que os olhos veem, a pessoa que entende de futebol, conhece futebol, gosta de futebol. Eu vi belíssimos jogadores de futebol que não foram campeões do mundo. Quer dizer... Sim. É o futebol, rapaz, não tem, a paixão, né? A paixão, cada um torce, puxa a carne pro seu fogareiro e tudo, exatamente. Verdade. E diga uma coisa, você teve vários treinadores, de todos os treinadores que você teve, qual aquele que mais marcou a sua carreira? Esse aqui tem um lugar especial no meu coração. Rapaz, tem. Eu tenho. Se não tiver, não fala. Não. Eu não quero ser injusto. Vamos supor assim, eu vou citar aqui 2 treinadores meus na base. Seu Washington Ribeiro no América e Moacir Aguiar no juvenil. Seu Washington no infantil, Moacir Aguiar. Claro que eu não poderia esquecer do Flávio Costa, que foi quem me lançou no profissional do América, mas então a parte disso eu tive 3 treinadores que eu tenho carinho muito grande. Um foi o Otto Glória,
quando ele chegou de Portugal e veio treinar o América, o Otto Glória, fantástico. E depois o Mário Wilson, que eu conheci em Portugal, foi meu treinador 2 anos no Vitória de Guimarães, e o Emílio Santamaria, que foi meu treinador no Espanhol, entendeu? Então, foram pessoas... Claro que eu tive umas pessoas, umas passagens rápidas, né? O Zizinho, ainda peguei Zizinho um período no América, né? Mas aí eu saí do América para ir para o Fluminense. Eu tinha certeza que eu, com o Zizinho, eu ia fazer horrores, entendeu? Então, é coisa. Mas esses que eu citei, tá entendendo? Claro, porque quase ninguém lembra dos treinadores da base, mas eu lembro. Eu tive um treinador na base também do América, seu Brandãozinho. Brandãozinho, acho que, não sei se o Brandãozinho jogou no São Cristóvão, seu Brandãozinho também foi muito importante na minha carreira, como foi Bandolinha, seu Mário, que eram aqui do Manufatura de Niterói, que me levaram para o América. Não resta a menor dúvida, esse pessoal também foi importante na minha vida. Sensacional. Me diga uma coisa, na sua opinião, por que o futebol brasileiro está tão pobre? Antigamente, como você falou, você olhava para o Vasco, tinham 4 jogadores a nível de seleção. Corinthians, 4, 5. Era até difícil escolher a seleção brasileira. Exato, exato. É. E hoje os jogadores da seleção brasileira são quase todos na Europa. E assim, o Brasil não produz craques em grande quantidade. Depois do Neymar, quem é o grande craque no futebol brasileiro? Tem agora um menino muito bom, o Gabriel Veron, agora o garoto do Palmeiras. Aí tem um ou outro lá que tem uns lampejos, mas quem é o craque do futebol brasileiro? E a seleção brasileira era realmente de craques. Por quê? Por que, Jeremias? Na tua opinião, foi porque acabou o futebol de rua, que a gente não vê mais como via antigamente? Foi porque quis imitar o futebol europeu? Na sua opinião, por que o Brasil está tão pobre na formação de craques, na criação daquele celeiro de craques, hoje não é realidade? Eu acho que quem toma conta do futebol brasileiro são os empresários. O futebol brasileiro é um comércio, né? Virou um comércio agora, são os empresários. Então, bons jogadores de futebol que existem na várzea, existem nos bairros, primeiro que já não tem campos para eles jogarem a bolinha deles ali, entendeu? Então é muito difícil um garoto hoje em dia ter uma oportunidade de treinar eu vou falar do Rio de Janeiro, em qualquer time no Rio de Janeiro. Muito difícil. Você leva um jogador, de repente as pessoas até te recebem bem porque te conhecem, mas quando bate lá a coisa é diferente, eles não dão, entendeu? Então os garotos não têm essa oportunidade e acabaram com os campos. O Edu um dia falou comigo uma coisa interessante, falou: Geri, as crianças não jogam mais descalço, nós jogávamos descalço, e agora quase todos os campos que tem por aí agora para as crianças jogarem, e eu sou contra, é grama sintética. Eu costumo dizer que grama sintética, a bola não erra nunca, ela está sempre certinha. Aí quando o garoto vai para um campo, vai jogar num campo que tem uns buraquinhos, que a bola bate ali e vem para cá, ele perde tempo de bola, perde noção de espaço, entendeu? E os treinadores da base, eu já vi muitos times que eu já fui assistir, são poucos, assim, aqueles que tiveram a oportunidade de estarem no campo jogando futebol. Entendeu? Então, são muito indicadas, né? São indicadas. Indicada. Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, eu não digo nem por mim, mas eu acho que muitos ex-jogadores, entendeu? Não é lá da minha época, não, até atualmente, muitos ex-jogadores, eles poderiam fazer um bom trabalho na base dos clubes. Eu acho que o Flamengo andou uma época, tinha o Adílio, tinha o Arilson, tinha acho que o Dionísio, tinha uma turma que o Andrade, esse pessoal trabalhava na base do Flamengo, entendeu? Então, você vai num clube, você não conhece ninguém, entendeu? Então, poderia ter ali um ex-jogador que o garoto vai até se sentir bem, fala assim, pô, quem está me treinando hoje? Um exemplo, eu tenho um amigo que ele costuma dizer assim, poxa, nós quando jogávamos pelada, os nossos treinadores
nunca jogaram bola, eram pior do que nós que jogávamos. E agora acontece isso na base. Eu estou falando na base, eu não estou falando no profissional. Estou falando na base. Eu procura aí nos times aí pouquíssimos treinadores de base, infantil, juvenil, essas coisas, são ex-jogadores de futebol, entendeu? Quando eu creio que teriam que ser, cara, entendeu? Teriam que aproveitar esses jogadores para servirem de imagem, de exemplo, né? Para a garotada, entendeu? E os clubes teriam, então, oportunidade. Você vê, um dos treinadores que mais revelou jogadores para a base no Rio de Janeiro foi Pinheiro, no Fluminense. Entendeu? Se eu fosse citar aqui no Fluminense, aqui, quantos e quantos, nós temos um encontro anual de ex-jogadores do Fluminense, é uma coisa fantástica, todo mundo ali passou sob a batuta de Pinheiro, cara, entendeu? Então, se você passar aqui, Edinho, Pintinho, Kleber, e essa turma toda aí, todo mundo jogou com Pinheiro. Sensacional. É engraçado. E olha o que você está falando, você só vem corroborar. Quase todos os ex-jogadores que eu falo aqui, ele fala assim, a base do clube deveria ser treinada. Tudo. Os seus ex-jogadores. Além do garoto se inspirar, quem é que está... Peraí. Quem é que está aqui? Não, esse aqui já jogou, esse aqui conhece. Perfeito, É diferente, com todo respeito aos profissionais de educação física, aos amigos dos diretores, mas, meu amigo, é diferente de você olhar para a pessoa, não, quem está aqui me dando as dicas, as orientações, foi alguém que fez bonito. Exatamente, então, perfeito. Eu vou me espelhar, como você falou, vou me espelhar, mas infelizmente a gente sabe, como aqui o Carlos Alberto falou, na verdade, os clubes são aí controlados por empresários, muitas vezes retorno financeiro. Então, a preocupação realmente em formar grandes atletas, não, é primeiro o recurso financeiro. E outra coisa na base, que eu gosto muito de futebol, tentei ser jogador de futebol, não consegui, mas sou apaixonado por futebol. E o que acontece? Eu vou de vez em quando em algumas escolinhas. Certo. E os garotos, Jeremias, eles são proibidos de dar 2, 3 dribles. Se der o primeiro drible e não tocar a bola, o treinador para. Peraí, não é assim que tem que fazer. Não, tem que deixar o garoto improvisar. Deixa o garoto à vontade, deixa ele improvisar. À vontade. Quando a gente jogava na rua, o que a gente queria fazer? Dar um balão, dar uma cadeira. Exatamente. E isso numa partida de futebol é o que atrai o torcedor. Exatamente. É uma lambreta, é o drible da vaca. Não, na base os garotos não podem, eles são tolhidos a pegar, tocar e passar. O negócio fica e dá um drible, e eles falam, tem umas pessoas que têm uma mania de corrigir ali na hora, não, depois se conversa, deixa o garoto, porque se você deixar o garoto criar uma jogada, ele errou, tal, tudo bem, fulano, tal, tá legal, depois melhora, tal, e depois chama, conversa, que você tem que dar essa liberdade. Eu acredito que com o tempo vão surgir pessoas que amam realmente, pessoas que comandem o futebol, que venham amar, que comandam o futebol, que realmente venham amar o futebol, não amar entendeu? Faz-me rir, como a rapaziada diz. Então, acredito que surgirão pessoas interessadas no futebol, no bem-estar do futebol, no bem-estar do clube. No espetáculo, né? No espetáculo. Não no bem-estar pessoal, exatamente. Entendeu? Show. Sensacional. Me diga uma coisa, como é que foi que você foi se preparando para encerrar a carreira de jogador profissional, para pendurar as chuteiras, como a gente fala, ou quando caiu a ficha, você, caramba, agora não sou mais jogador, isso te afetou? Como é que foi? Não, Roberto, eu tive uma contusão, na Espanha, eu tive uma pancada nos rins, que me deixou meio baleado, e depois eu tive uma contusão, mas as coisas, nada na minha vida acontece por acaso, tudo tem o seu porquê. Eu depois tive uma contusão de pubis e estava me incomodando muito, e eu fazia aquele negócio. Eu tive propostas para continuar em Portugal, até eu tive conversando com
um diretor, aquele diretor forte de um time em Portugal, que ele falou para mim o seguinte, através de um amigo meu, Edmilson, que é lá de Sergipe, ele jogava comigo no Vitória de Setúbal, e ele me apresentou um diretor de um clube, e esse diretor então falou comigo o seguinte, diz o que você quer, que eu boto agora no Brasil para você. E eu, então, meu pubis era brabo, doía muito, me incomodava, e eu falei, não posso ser desonesto com um cara desse, entendeu? Não posso ser desonesto. E eu virei para ele e falei assim, olha só, cara, seria fácil para mim ali na hora, ali, entendeu? Olha, eu quero tanto, ele me daria, ter certeza, tal, resolvido o problema, e eu depois vir ao Brasil de férias, voltar e chegar lá e não. Eu tinha que ser honesto, primeiro comigo e depois com as pessoas. Então, cheguei um momento que eu falei assim, parei, acabou, entendeu? Parei. Eu parei de jogar bola com 30 anos, cara. Parei de jogar bola com 30 anos, ainda podia, para uma do outro, não enganar, mas eu ainda poderia, aí uns 6 anos, porque eu jogava na frente, entendeu? Eu tinha condições que eu, às vezes, em amistosos ou em jogos treinos, eu pedia para jogar no meio, eu gostava também de jogar no meio, que era a posição que eu jogava no infantil, entendeu? Eu comecei jogando de volante, e eu falei assim, eu ainda tenho muita lenha para queimar até chegar na quarta zaga, entendeu? Mas aí eu falei assim, não, aí eu cismei, parei assim, pronto, vou embora, pronto. Mas eu sempre, Roberto, botei uma coisa na cabeça. Eu, desde quando eu fui para o profissional do América, eu ouvia muito os jogadores mais velhos falarem. E eu tenho um jogador antigo, na época, né, ele já estava quase parando de jogar futebol, Joãozinho, ponta direita. Eu via muito Joãozinho conversar com o pessoal, o Antunes, irmão do Edu, entendeu? Então tinham pessoas fantásticas de conversa, o Tadeu, o Aldeci, eram assim bem mais velhos, entendeu? E nós captávamos as palavras dele. E eles sempre falaram uma coisa, Joãozinho, gente, futebol é bom, é bonito, você vê na televisão, você lê no jornal, você está tudo bonito. Mas se prepare uma coisa, quando nós pararmos de jogar bola, nós vamos seguir a vida trabalhando, cara. Entendeu? E eu botei aquilo na cabeça e eu falei assim, eu quando parar de jogar futebol, eu vou seguir minha vida. Você vê, eu parei de jogar futebol com 30 anos. Eu tô com 7-1. Entendeu? E tô aí, devagar, entendeu? Então, eu no outro dia mesmo estava conversando isso com o Joãozinho. De vez em quando ele me liga, eu converso com ele. E então, quer dizer, ele falava nisso. Gente, tá tudo bonito, é bonito você entrar no Maracanã cheio, você jogar contra o Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, esse time todo aí. Mas quando acabar isso, a vida continua, cara. Não é aquele negócio assim, acabou, ó, fulano acabou agora, morreu, enterra, pronto. Não, a vida continua. A vida continua e continuou para mim, eu tô aqui, entendeu? Graças a Deus. Graças a Deus, Deus é muito generoso comigo e tomara que ele continue sendo aí. Eu digo para minha sobrinha, que eu vou viver até os 100, ela, pelo amor de Deus, para com isso. Tu vai ficar perturbando até 100, para com isso. Entendeu? Não, mas muito bom que você teve uma cabeça boa, porque tem jogador que quando sai dos holofotes tem até depressão, tem problema. Tem. Mas tem Graças a uma coisa, Deus. Roberto, tem uma coisa muito importante que aconteceu comigo, é o seguinte, as amizades. Amizade de infância foi mantida. Tá entendendo? A amizade de infância foi mantida. Claro que você se afasta, porque quando você... O que existe? Quando você tem seus amigos de infância, quando você joga futebol, quando você está em casa, você treina de manhã, você está em casa à tarde, seu amigo de infância está trabalhando. E quando seu amigo de infância está em casa, que é sábado e domingo, você está trabalhando. Então você se afasta. Mas eu mantinha, dentro do possível, eu tinha uns amigos, eu não era de badalações, não sei o quê. Minha vida sempre foi em Niterói. Então, em Niterói, onde é que eu encontrava meus amigos de infância? Praia da Charita. Pronto, tá aí. Então, eu chegava ali, era a Praia do Oi, encontrava todo mundo.
Às vezes aqui em Niterói tinha um samba do Cubango, a escola de samba acadêmica do Cubango, era só de conhecido, estávamos ali, entendeu? Então, mas eu tive uma coisa muito importante na minha vida que eu agradeço muito. Quando eu parei de jogar futebol, foi eu jogar time de peladas, que eu jogava, eles me convidavam, eu ia, não tinha esse negócio, mesmo quando eu estava de folga, às vezes eu era convidado para jogar uma peladazinha, eu ia, entendeu? Então, A quando eu fominha, parei de jogar, as fominhas, fominha. então, quando eu parei de jogar bola, eu tinha ali, e eu tive uma escola da amizade que eu tenho até hoje, ou seja, o clube combinado 5 de julho no Barreto, em Niterói. Ali é que eu reencontrei todos os meus amigos de infância. Logo que eu souberam que eu tinha parado de jogar bola, me levaram para jogar num time ali chamado Vai Quebrar. Não quebrou, não, entendeu? Mas jogar no Vai Quebrar e jogar ali campeonato pelo Independente, pelo Borrachudo, não sei o quê. Reencontrei todos os meus amigos e são os amigos que eu mantenho a amizade até hoje, graças a Deus, entendeu? E levei minha vida tranquilo, sempre rindo, brincando, entendeu? E fiz muitos amigos, mas depois eu fiz mais amigos depois que parei de jogar futebol do que propriamente quando eu jogava bola. Muitos amigos. Eu tenho a vantagem que eu fiz muitas amizades com quem joguei e até com adversários, entendeu? Então eu procurava sempre manter esse nível de amizade. Então eu sabia que um dia eu ia parar de jogar futebol. A vida ia continuar. Como continuou, quer dizer, eu parei com 30, quer dizer, estou com 71, 41 anos aí na estrada da vida. E vamos ver se o homem lá de cima vai abrindo estrada para eu ir caminhando por aí afora. A sua sobrinha, ela fala assim, o senhor é demais. 100, 120, né, Cristina? Quem sabe? Está nas mãos de Deus. voz sem perturbando ela. E aqui o Sidney Cabral fala de contusão, realmente, ele também teve. Rubens é terrível, cara. É verdade, ele fala treinamentos de arranque e explosão, infelizmente. Pô, a queimação impressionante. Queimação mesmo, brabo. Verdade. Me diga uma coisa, quando você parou, se aposentou como jogador profissional, você continuou trabalhando e continua trabalhando ligado ao futebol, aí tem o projeto G. Pode emendar aí para falar. Rapaz, depois eu parei, depois de uns anos eu tive uma escolinha, eu treinei uma escolinha em Cabo Frio, com meu primo, né, o Marcos, aqui de Cabo Frio. Nós tínhamos uma escolinha aqui. Depois eu regressei para Niterói, então um grande amigo meu de infância, ele é bem mais velho do que eu, já está bem mais velho, ele Iraí, ele vai ouvir isso daí, ele vai ver isso daí, vai me xingar pra caramba. Então nós montamos uma escolinha no Clube Combinado 5 de Julho. Tivemos uma escolinha ali durante 20 anos, entendeu? E bom, quer dizer, mas o bom da escolinha, além de bons garotos jogaram futebol, muitos jogaram em base, no time do Rio, foi o ambiente familiar, entendeu? Ali criaram-se laços de amizade entre pais e os garotos, é uma coisa fantástica quando eu encontro com eles. E agora, há 2 anos, vai fazer 3 anos, que eu estou no projeto Gerson, um projeto fantástico, que foi desde a época que eu já tinha no 5 de julho, eu quase fui para lá, mas eu estava no 5 de julho, não fui, e tenho um grande orgulho, me sinto honrado em fazer parte da escolinha do projeto Gerson aqui em Niterói, Instituto Canhotinha de Ouro, entendeu? Tem vários, vamos supor, alguns ex-jogadores, né? O Pires, que jogou no Fluminense, entendeu? Que faz parte do projeto, é um projeto fantástico e eu até ando torcendo para que esse projeto possa se estender por outros municípios do estado do Rio. Eu já conversei com o Ricardo, que é o genro do Gerson, e ele falou que depende de boa vontade política. Aí o bicho pega, entendeu? Verdade. Entendeu? O Gerson, assim como você, foi craque nos campos, também é craque na vida, né? Se preocupa, tem o lado social. Lado social, é fantástico, é fantástico. Quem comanda realmente é a filha dele, Patrícia, tem a Kátia também, que é uma pessoa que faz parte, junto com o esposo, o Júlio, o Ricardo. Então, são pessoas fantásticas, nos dão todo o suporte necessário para que possamos
cumprir com nossas obrigações, para que possamos fazer o nosso trabalho. Maravilha. Quem está passando aqui é o Sérgio Araújo, dando boa noite a todos, um abraço a todos. Boa noite, Sérgio Araújo, um abraço, meu irmão. Jogava pouco, rapaz, jogava demais. Outro que não disputou uma Copa do Mundo. Cracaço. Então, exatamente. Um abraço, Serginho. Deus te abençoe aí, meu amigo. Um abraço. Me diga uma coisa, da tua família alguém herdou o seu DNA? Tem alguma pessoa que é atleta na tua família ou não? Não, olha só, eu tenho um dos meus filhos, o Silvinho, ele até jogava bem, não era bobo não, tinha um chute forte, mas ele muito novo, ele um dia chegou para mim com 15 anos e falou assim, pai, não quero mais saber esse negócio de futebol não. Eu falei, o que houve? Muita molecagem, entendeu? Muita coisa. Ele novo, apesar que eu já dava um alerta a ele, muito novo, ele desistiu. Aí gostava de jogar pelada, entendeu? Ele muito novo, desistiu, não quis saber. Eu tenho um neto, rapaz, Rodrigo, tem 16 anos, tá aí, ele joga muito bem futsal, aí tá no campo, ele agora tá fazendo uns treinos aí, a minha filha, a Andréia, que leva negócio de inglês para ir para os Estados Unidos, estudar e jogar, né? Ele tá, eu quero ir assistir um treino. Eu falei para ele, eu só vou assinar embaixo depois que eu for assistir. E eu vi lá os comentários lá das pessoas que treinam ele, um comentário até favorável, mas eu vou assistir, eu quero esse aqui que quer ver direitinho para me dar a bronca nele lá. Mas é esperto, entendeu? Mas eu acho que ele ainda não definiu o posicionamento dele no campo. Eu vou até tentar um dia desse aí assistir um treino dele, que é para então eu, pelo biotipo dele, que você conhece, às vezes, a posição do jogador pelo biotipo dele, entendeu? Eu já vi ele jogar bola ali, coisa, mas pode render mais. Pode não, tem que render mais, entendeu? Eu tô com um sobrinho meu que está fazendo um estágio lá no Curitiba, e assim, ele chegou, a gente mora no Rio, mas nós somos do Rio Grande do Norte. Sei. E aí ele veio para cá e aí começou a jogar de lateral esquerdo. Aí o treinador mandou ele para zagueiro, aí não evoluiu muito. Um treinador botou ele de centroavante. Graças a Deus, ele conseguiu. Ele entrou num projeto do Gilberto Coroa, do Pingo, do Índio, do Curitiba, e está fazendo estágio lá, que Deus o abençoe. Mas como centroavante. Que beleza. Então, se você está falando alguém que saiba, não, esse jogador aqui, a cara não é, às vezes, muda uma posição e vai render muito mais. Exatamente, Então, que Deus abençoe aí o seu neto, que ele possa realmente, você possa dar os toques. Torcer, exatamente. Que ele possa desenvolver. E diga uma coisa, Jeremias, a gente sabe que no futebol tem o glamour, jogador de futebol, todo mundo quer tirar foto, geralmente quem consegue chegar a um time grande ganha muito dinheiro, mas também tem seus dissabores, contusões, salários atrasados em alguns clubes. A torcida que, às vezes, agora querem agredir os jogadores, mesmo, eu sou contra isso. Mesmo não pode. O jogador está indo mal, é o treinador e a diretoria que tem que tomar providência, não é o torcedor. Exatamente, torcedor. Mas a gente sabe que tem todos esses dissabores. Tem o lado glamouroso, realmente. Exato. Mas tem o outro lado que não é tão bom assim. Qual é um conselho que você daria para os jovens que querem ser atletas profissionais? A primeira coisa que ele tem que ser é profissional. Profissional, dentro e fora do campo. Principalmente agora que a concorrência é grande. A concorrência é grande não por grandes jogadores. A concorrência é grande por uma série de fatores, né, que está embutido agora no futebol. Então, a primeira coisa que ele tem que ser é profissional dentro e fora do campo. Entendeu? Ou seja, o garoto aí, vamos supor, assim as pessoas dizem para mim, os meus amigos dizem assim, pô, mas tu é um negão que tu não sabe sambar, tu não sabe tocar instrumento nenhum, tu não dança, mas por quê? É na idade ali de 15, 16, 17 anos que se aprende. E eu vamos supor assim, eu jogava, vamos supor, Infanto do América jogava domingo de manhã. Então eu no sábado, para onde eu ia? Concentração.
E a concentração? Ah, não vai ter concentração, mas o jogo é lá na Pavuna, domingo de manhã. Eu ia dormir no América, lá na Gonçalves Crespo, ia dormir lá para acordar cedo, além de pegar a boia gostosa lá do América. Tá entendendo? Então, o garoto agora ele tem que ser profissional, dentro e fora do campo. Mas você pega aí qualquer garoto agora aí, Roberto, garoto de 16, 17 anos, esse garoto já fuma, esse garoto já bebe uma cerveja, entendeu? Então, isso daí dorme tarde, é outra coisa, o sono, a alimentação, entendeu? Do jeito que a coisa funciona agora, tem que ser profissional. Por quê? Tem que ser profissional. Ele com a bola, que antigamente você para jogar futebol, o pessoal esperava a bola chegar no seu pé, para ver o que você sabia fazer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o nego dá um chutão lá, corre atrás dela. Então, você tem que ter força, entendeu? Então, você vê aí, tem uns jogadores profissionais agora, quando a bola chega no pé dele, eu tenho certeza que tem alguns jogadores aí antigos que vê alguns jogadores jogar assim, você quer ver a melhor maneira de marcar fulano, algum jogador atual, você deixa ele dominar a bola. A melhor maneira de marcar determinado jogador, deixa ele dominar, que ele não vai saber o que vai fazer com ela, vai se atrapalhar. Agora, lá atrás, deixava Tostão, Gerson, Rivelino, Paulo César, Caju, Jairzinho dominar, deixa dominar para ver o que eles vão fazer. Entendeu? Tá certo. Então, é ser profissional desde sempre, né? Profissional, cara. Profissional ali. Os pais em cima. Não, pai, você não tem que ir a lugar nenhum, cara. Você tem compromisso lá com o seu treinador, com o seu clube, com os seus colegas. Você tem jogo domingo. Hoje é o quê? Terça-feira? Então você tem que se preparar para jogar domingo. Entendeu? Isso na base, eu estou falando na base. Tá entendendo? Então é a base, por isso que está o nome de base, é ali que começa tudo. Tá entendendo? Então esse é o bom conselho. Maravilha. Eu acho que uma coisa que estraga um pouco muitos garotos é que o garoto começa a se destacar, ou o clube ou o empresário já bota na cabeça dele que ele vai jogar na Europa. E então, pronto. Todo mundo quer ir para a Europa. O garoto fica mais preocupado em explodir para jogar na Europa do que jogar o futebol que ele sabe. Exatamente. Muitos acabam fazendo um grande trabalho na base e quando chega para subir o profissional não vinga. Para no meio do caminho. Infelizmente. Então, eu acho que os empresários e os clubes, na ganância do dinheiro, botam na garoto que ele já é um astro. E aí, sobe a cabeça, ele ainda nem estourou no profissional, gente. Eu acho que de vez em quando eu vejo uns valores de passes aí de garotos de base, aí eu digo assim, cara, esse cara deve ser um fenômeno. Aí, quando eu consigo vê-lo jogar, eu digo assim, cara, a coisa tá complicada, entendeu? Verdade. Estão supervalorizando quem, infelizmente... Exatamente. A gente vê o jogador... fez um jogo bom, sensacional. Não é um jogo, tem que ter uma sequência, né? Uma sequência, exatamente. A gente... Porque o futebol, existe isso daí. Vamos supor assim, você foi ver um jogo, aí você viu, o Jeremias jogou pra caramba, tal. Aí você chega em casa, aí você encontra seu amigo José, tu fala com ele. Aí o José, no domingo seguinte, vai lá ver o Jeremias. Quer dizer, ele tem que ver o Jeremias no mesmo nível que você falou. Exatamente. Agora, o Jeremias, para manter esse mesmo nível, ele tem que treinar. Eu tenho dois exemplos que eu vou falar aqui rápido, dos dois treinadores que eu tive, o Mário Wilson, em Portugal, no Vitória de Guimarães, e Santa Maria. O Mário Wilson, quando terminava um jogo do Vitória de Guimarães, na porta do vestiário, ele tinha uma voz muito, falava assim, nós estávamos no vestiário, independente do resultado, empate, vitória ou derrota. Ele chegava na porta do vestiário, ele falava assim, o jogo de domingo começa a se ganhar agora. Isso depois de um jogo. Aí, se você tivesse ganho, você pensou, opa, deixa eu baixar minha bola. Se você tivesse perdido, tu se despertava para o jogo seguinte, entendeu? E o Santa Maria, esse então era uma coisa, eu perguntei a ele, quando nós ganhávamos os jogos, na terça-feira no treino, ele chegava de cara feia no treino. Cara feia. Sério, eu ficava olhando para ele e tal. Quando nós perdíamos, ele chegava, bom dia, tal, coisa. Aí um dia,
eu falei para os colegas que eu ia perguntar a ele. Cara, você tá maluco? Eu falei, eu vou perguntar, pô. Aí eu perguntei a ele. Ganhamos um jogo, estávamos ali. Eu falei, mister, me dá uma informação. Quando nós ganhamos um jogo, ele nem deixou terminar. Ele falou assim, até que enfim, um jogador de futebol me fez essa pergunta. E ele também, eu não deixei ele terminar. Ele falou assim, quando você ganha um jogo, o que você faz? Aí eu olhei para ele e falei assim, não preciso responder mais não. Você ganha um jogo, você sai, você vai jantar fora, você vai, o cara que gosta de uma cervejinha, vai tomar uma cervejinha, isso que lá. Quando você perde, você se esconde, porque os torcedores aqui no Brasil correm atrás, dão tapa na orelha, tá entendendo? Aqueles mesmo que quando eles fazem gol, vão lá na geral, na arquibancada, abraçar, não sei o que lá, são os mesmos que batem neles lá nos treinos, tá entendendo? Então, Santa Maria falou isso. Então, eu passei a entender. Então, vamos supor assim, quando você ganha, então é quando você ganha que você tem que ser corrigido. Entendeu? Ganhar é fácil. Difícil é você recuperar de uma derrota. Tá entendendo? Então, esse é o trabalho. Isso é muito interessante. Fazendo uma analogia com a passagem da Bíblia que diz, quem está bem, que cuide-se para não cair. Porque realmente... Exatamente. A tendência, a gente está bem, a tendência é relaxar e tal. Perfeito, perfeito, perfeito. É isso daí mesmo. Sensacional. Entendeu? Meu amigo, a gente já está caminhando aqui para o fim. Todas as perguntas que eu tinha, eu já fiz. Tem algum assunto que eu não falei, não abordei, não lembrei? Eu sei que aqui a gente poderia passar 2, 3 horas que você... Pô, muito papo, muito papo. Mas tem algum assunto que você lembra agora, que você queira comentar? Fica à vontade, algum caos engraçado, ou algum assunto importante, queira falar, a casa é sua. Ô Roberto, eu só tenho que agradecer, tá? Entendeu? Essa oportunidade, eu só tenho que agradecer. E no futebol tem muita história, eu iria passar aqui noites e mais noites comentando de futebol, história desde o infantil até o profissional, entendeu? História de jogadores, pessoas muito engraçadas, muitas histórias quando nós estamos juntos, principalmente o pessoal do América, nós recordamos de fatos passados. Eu, no Espanhol de Barcelona, eu era um pouquinho bagunceiro, entendeu? O pessoal era muito sério, era um pouquinho bagunceiro, entende? Então, muitas histórias de futebol, mas a única coisa que eu posso dizer aqui é obrigado. Obrigado, entendeu? Lá o Arnaldo que indicou, obrigado a você, Roberto, e obrigado às pessoas que participaram, né? Nessa noite calorenta, a coisa tá feia, muito calor, meu. Acho que eu vou ficar mais preto. Amanhã eu vou ficar um pouquinho no sol para pegar a cor, entendeu? Então, estou muito feliz por ter tido essa oportunidade de conversar com o pessoal, falar alguma coisa de futebol. Espero que até as pessoas tenham tirado proveito de algumas coisas que eu comentei aqui, tá entendendo? Porque sempre se tira algo, né? Sempre se tira algo. Se tirar algo proveitoso, até quem está assistindo, passar para uns garotos de escolinha, não sei o quê, é benéfico, né? Então, eu estou muito feliz, muito agradecido por essa oportunidade, tá entendendo? Desse 2020 assustador, entendeu? Esse ano assustador. E a única coisa que eu posso desejar agora aqui para todos, você e todos os participantes, é desses dias, agora até 31 de dezembro, que todos possam se resguardar, se unirem para que a coisa diminua um pouco, vamos evitar determinadas coisas, para que a partir do dia 1º de janeiro de 2021 nós possamos respirar aliviado, se Deus quiser. E Deus quer. Amém. Deixa eu te falar, na verdade, assim, eu que tenho que te agradecer de coração sua boa vontade. Foi uma live sensacional. A gente vai compartilhar no YouTube, no canal dos Campos para Rede. Opa, beleza. Quando fizer isso, eu te mando o link, peço a tua ajuda para divulgar o nosso canal, peço mesmo. Vou divulgar. Para passar para os seus amigos. Para que Vou todas as passar pessoas... para todo mundo. Vou passar para todos, vou passar para os meus alunos do Projeto Gerson. Vou passar para eles.
E aí, quando, assim, Deus abençoe que essa pandemia realmente, que a vacina chegue, que isso Vai acabe, chegar e vai passar. também, que a gente possa ter liberdade de abraçar, de dar. Eu Perfeito. espero que Deus nos dê essa oportunidade de eu te conhecer, quero ir ver o projeto. Ô, meu amigo, vai sim, eu te convido, te convido. Eu moro Já aqui em está Madureira, convidado, já está amém. convidado. Eu não moro muito longe, moro aqui em Madureira, mas assim, quero te Ih, conhecer, mora perto, mora perto. te dar um abraço, ver o projeto, divulgar o projeto aqui no nosso canal, com a graça de Deus também. E, mais uma vez, eu agradeço o Arnaldo, ele fala que agora já pode tomar um vinho do Porto. Show de bola, Arnaldo. Vai tomar um E vinhozinho do Porto agora aí. eu quero agradecer ao Arnaldo, ao pessoal da sua família, os seus amigos, o Evan, Eu também estou agradecendo a o eles Sérgio aqui. Muito Araújo. obrigado. Agradecer de coração a Ah, todos que estiveram com a gente e a você, ah. que Deus te abençoe. Obrigado por ter nos dado a oportunidade de ter você aqui no nosso canal. O nome do nosso canal chama-se Dos Campos para a Rede. A gente traz as pessoas que brilharam nos campos para as redes sociais. Perfeito. Você, graças a Deus, fez isso Valeu, Roberto. com mais gente. Muito obrigado por essa oportunidade, meu irmão. Tá Então, meu bom? amigo, mais uma vez, Uma, obrigado. uma boa Fiquem com noite, Deus. Tudo beijo de no bom. coração, beijo no coração e que o bom Deus ilumine a todos nós. Tá ok? Amém. Obrigado a todos que interagiram. Até a próxima live. Fiquem com Até a Deus. próxima, se Deus quiser. Um abraço. Fica Tchau. com Deus. Bom final de semana para todos. Amém.